Olá, tudo bem? Prosseguindo então, já para as partes finais do nosso relato, né, do nosso testemunho. A primeira sessão de quimioterapia, como eu comecei a falar, foi uma sessão assim muito marcante, né, porque tudo era muito novo. Já fiz logo amizade com uma paciente que estava fazendo uso do mesmo quimioterápico que eu, né, que era a Kátia Maria Lopes. Quero mandar, inclusive, um beijo para Ana Júlia, tá? Beijinho. E a gente ali começou a conversar e Deus colocou meu propósito, um propósito, né, no meu coração que sempre que eu tenho oportunidade lá dentro do INCA, eu procuro estar falando algo em relação a Deus, né? Porque é muito importante durante todo o meu processo a gente ver assim a diferença, né? Do tipo de reação que eu tive para outras pessoas que estavam passando pelo mesmo processo, com o mesmo quimioterápico. E eu acredito que isso tem a mão de Deus, sim, e tem muito a ver também com você se colocar numa posição de que a vontade de Deus ela tem que prevalecer e você está disposto a aceitar a vontade de Deus e reagir, fazer a sua parte, né? Eu em todo momento eu procurei viver da melhor forma possível e continuando com as minhas atividades. Eu sempre quis continuar com as minhas atividades, com o meu trabalho, indo à igreja também, né? E assim, aconteceu até de eu fazer quimioterapia num dia e no outro dar aula o dia inteiro, né? E graças a Deus por isso, consegui, né? E isso também tem a ver com, quando eu falo com postura, porque é da gente não se abater, não deixar dominar pelo medo, pela incerteza, pelas dores que a gente, né, eu sei muito bem o que que é, né? E você fazer tudo que tiver ao seu alcance para passar da melhor forma possível. E essa primeira sessão de quimioterapia, a Kátia, ela estava do meu lado, ela logo começou a passar mal. Ela começou a sentir muitas dores na coluna, né, na região lombar, que é uma reação adversa que pode acontecer no processo da infusão do quimioterápico. A gente, na primeira hora, recebia alguns medicamentos para reduzir esses efeitos adversos e colaterais, e depois, nas próximas 3 horas, era infundido, então, o paclitaxel. Então, com o paclitaxel, nos 10 primeiros minutos ela começou a passar mal, começou a sentir muitas dores, e aí a enfermagem toda a cercou e eu comecei também a me sentir mal. Hoje eu entendo que não foi tanto efeito do quimioterápico em si, mas foi uma crise de ansiedade, tá? Que eu tive, porque eu comecei a sentir como fosse assim um formigamento na minha cabeça, comecei a ver tudo escurecer, comecei a sentir uma dor abdominal, tipo uma cólica menstrual.
e assim, parecia que o quimioterápico estava já fazendo efeito, sabe? E a minha saturação de oxigênio baixou muito. Quando a enfermeira percebeu que eu estava passando mal, ela perguntou se eu estava passando mal, e eu falei que eu estava com vergonha de dizer que eu estava passando mal, porque a colega já estava, né, passando mal. E aí ela falou: não, mas você tem que falar sim, porque a gente está aqui para isso. E aí ela viu que a minha saturação de oxigênio estava em 76%. Então ela tirou o quimioterápico. Ela falou que ia dar uma pausa de 20 minutos até a gente se recuperar, mas que ela iria depois retornar com a infusão do quimioterápico, mas que se a gente continuasse passando mal, mesmo ela infundindo o quimioterápico mais lentamente, aí a gente teria que voltar para os médicos decidirem qual tipo de tratamento que eles iriam fazer. E então, graças a Deus, quando eles voltaram, tanto eu quanto a Kátia, a gente já não sentiu mais nada. Na segunda sessão, que foram 20 dias depois, 21 dias depois, nós fazíamos, né, sempre juntas, né, as sessões, e Kátia começou a passar mal de novo. Aí eu falei com ela: olha, Kátia, a gente precisa fazer esse tratamento. Se a gente não fizer, a nossa doença ela não vai embora. Então, começa a orar, porque eu tô orando aqui, eu já não tô sentindo mais nada, eu tô bem, eu creio que eu vou ficar bem. E aí eu perguntei à enfermeira se poderia, então, dar uma dipirona para ela, né, ali no soro mesmo. E assim a enfermeira fez, e aí ela ficou melhor, já não, as dores já passaram, graças a Deus. E da terceira sessão em diante, não tivemos mais nenhum tipo de intercorrência. Graças a Deus, nem eu nem ela. Só que na quinta e última vez que nós nos vimos, porque na sexta sessão não iria coincidir o nosso agendamento. Acabou que eu peguei a última data que tinha, porque infelizmente, né, gente? Vamos falar infelizmente, porque quando a gente fala de muitas pessoas tratando de câncer, é infelizmente, né? Então, aquele dia estaria cheio, e aí a Kátia ia pegar 2 dias depois. E então a gente já se deu um abraço ali, né? A gente sempre conversava sobre as maravilhas de Deus na nossa vida, né? Ela até chegou a me indicar um livro para ler, que era o Fator Isaías, Isaías, Fator Isaías. E só que Kátia, ela não chegou até o final do tratamento, né? Kátia faleceu, se eu não me engano, foram 3 dias depois da penúltima sessão de quimioterapia. Não faleceu do câncer propriamente dito, ela infartou, né? Mas creio que Deus, ele fez uma obra na vida dela, e ela agora tá na presença dele, né? E quando eu fiz a última sessão de quimioterapia, que aí já foi no dia 7 de março de 2025, né? Então eu passei Natal fazendo a quimioterapia, enfim, aniversário de casamento, né? Quem nos acompanha aí no canal sabe que a gente fez até o corte de cabelo no dia do nosso aniversário de casamento, né? 6 de dezembro. E que já fez essa surpresa, né? De raspar a cabeça. Eu já estava praticamente sem cabelo nenhum já. E tudo isso, nós passamos pelo deserto com Deus,
nos sustentando, né, a cada dia. E isso só reforça em dizer que Ele é bom em todo tempo, em todo tempo. O nosso Deus é bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.